Oi, Lara, boa noite, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. O pessoal tá entrando. Bom. Muito bom ter você com a gente. Obrigada. Ai, que bom, obrigada pelo convite. Estamos juntas num livro e agora na live. Que É, coisa boa, é né? verdade. Eu e Lara participamos de um livro que foi organizado pela Gabriela Barreto, chamado Empreendedoras da Lei. Ontem eu até fiz uma live com ela. A minha é amanhã. Ah, é? Ah, que ótimo. Então é bom que já fica o convite para o pessoal lá no perfil da Gabriela Barreto. Vai ser amanhã às 7 da noite, não é? Isso, exatamente. O pessoal tá Todo mundo entrando. com a taça de vinho na mão para brindar o lançamento, né? Que Verdade. A ninguém é gente de tá ferro. É verdade, a gente está fazendo lançamento virtual, né, por conta da situação da pandemia. O pessoal está entrando. Boa noite, Lucas, Guilos, Fernando, Thaís, Ingrid. Pessoal, e essa noite a gente tem o prazer de receber a Lara Sellen. A Lara, que é advogada, consultora em gestão estratégica de sociedades de advogados há 20 anos, 22 anos, está falando aqui, autora de 16 livros sobre o tema e presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. Certamente a gente vai ter muita coisa para conversar com a Lara hoje sobre esse momento que vive a advocacia, né? A gente vai falar, pessoal, sobre a condução dos escritórios nessa crise, né? Quais são os 4 pilares fundamentais, né? Para onde você deve olhar quando você pensa na gestão dos escritórios de advocacia. E gestão, Lara, é uma coisa que a gente valoriza muito lá no New Law. Aqui no New Law, né? Já que a gente está aqui nesse ambiente virtual. Eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes a gente sai da faculdade de Direito achando assim, que se a gente for a pessoa que mais sabe, digamos, direito civil, que o nosso escritório de advocacia vai florescer. E não é isso, né? A gente tem essa ideia de que a gente deve ver a prática jurídica como um negócio e a gestão me parece um aspecto fundamental disso. Então, acho que a gente já pode começar a nossa conversa. Vou passar a palavra para você e queria começar te perguntando como é que você está vendo esse momento. Se você acha que é um momento muito difícil, se você acha que também existem oportunidades, enfim. O que me parece, e aí já estou, né, não quero tomar o seu tempo, mas me parece que mais do que nunca a gestão dos escritórios é um ponto de atenção fundamental. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É sempre muito bom a gente poder falar sobre isso. Eu tenho feito lives desde o dia 1 dessa pandemia. Essa é a minha, acho que 39ª live do percurso, né? E ainda tem outras agendadas por uma única razão. Nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos identificar juntos quais são os problemas. E quando isso aconteceu, sem preparo nenhum, sem que a gente tivesse um aviso prévio para falar assim, olha, daqui um mês vem um vírus aí e vai colocar vocês todos em casa. Não, a gente tinha acabado de sair do carnaval, estávamos aí com uma perspectiva de ano totalmente diferente, né? E aí vem uma pandemia, aí vem uma quarentena, vem um isolamento, né? A necessidade de nós nos reinventarmos muito rápido, sem termos alternativa. Nós vamos trabalhar em casa, ponto. Não é uma escolha, uma determinação, né? Então, evidentemente que nesse momento, quando a gente se depara com uma mudança muito brusca no processo que a gente vinha acostumado ou pensando, etc., os primeiros impactos são, se eu não tinha gestão, eu vou sentir exatamente aí no dia 1, no dia 2, na primeira semana, na segunda, porque a gente acaba analisando, meu Deus, como é que eu vou falar com os meus clientes? Meu Deus, como é que eu vou lidar com a minha equipe? Meu Deus, eu não tenho os meus documentos numa nuvem, eu não fiz fundo de reserva, não sei como é que isso vai durar quanto tempo, né? Então, assim, a gestão, ela veio, nós trabalhamos com isso há 22 anos e a gente vem batendo, né? Martelinho de ouro ali, pequenininho aqui, pequenininho ali, vai um livro, vai outro, uma palestra, vai outra, ainda as faculdades sem nos dar o preparo necessário, mas nós não estamos mais padecendo de falta. Ali atrás tem uma série de
ajudas, né? De caminhos, de ideias, de início de um novelo que tem que ser puxado. E a gente tem que... essa pandemia, ela tem que servir para a gente não ser pego mais de surpresa, né? Então, assim, eu vejo, claro, nós temos um baita de um problema econômico, um problema primeiro sanitário, que causa muita dor para muitas pessoas e muito medo para as pessoas, para nós todos, né? A gente tem um problema econômico que é gerado por consequência, um problema político que já vinha se arrastando, enfim. Então, assim, todo bom gestor, ele tem que fazer todo o esforço possível para ele ser pego de surpresa o mínimo possível, né? E aí, quando acontece a pandemia, a gente vê que a gente não tinha gestão, que a gente precisava ter feito alguns deveres de casa ali atrás, mas que não adianta ficar olhando para o passado também, porque a vida anda para frente, né? Então, agora é que a gente tem que começar a olhar 60 dias depois, quais são os despojos dessa guerra toda, né? O que sobra na nossa mão e o que a gente vai fazer para frente, né? Eu enxergo muitas oportunidades, apesar de tantos problemas, a gente vai falar disso ao longo da live, mas com certeza que nada vem por acaso, nada acontece que não sirva para nos alertar, pelo menos, de algumas coisas, né? Eu também acho. Acho que a gente tem que ser antifrágil, né? Aproveitar o caos para tentar ter algum nível de crescimento, né? Tentar ressignificar essa experiência. Lara, e você apontou para a gente 4 pontos de atenção principais quando a gente fala na gestão dos escritórios, né? Eu anotei aqui. O primeiro seria o fluxo de caixa, o segundo a equipe, terceiro o cliente, quarto, futuro. Vamos começar então falando um pouquinho sobre fluxo de caixa? E aí eu queria te perguntar, na sua experiência, os advogados eles entendem um pouquinho de finanças, não entendem? Como é que você traz esse conhecimento para os advogados nas consultorias que você faz? Advogado foge da matemática, por isso que ele fez direito. Verdade. Né? Só que ele se esquece que mais do que a matemática, a gente precisa ter o raciocínio lógico-matemático. Não somente para os nossos escritórios, mas o processo é um raciocínio quase que lógico-matemático, né? E a gente tem que trazer isso para os nossos escritórios, afinal de contas, o que é a gestão nessa história toda, né? Quando a gente se coloca como empreendedor jurídico, como autor da nossa própria história através do nosso escritório, o que a gente tem que ter em mente? Que eu tenho 3 habilidades aí, com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus. Coronavírus é só um acidente de percurso que a gente vai ter que superar e sair melhores lá na frente, não tenho dúvida. Então, a gente tem 3 habilidades aqui. A gente precisa fazer dinheiro com novos contratos, sendo um bom produto para o cliente, estando na mira da escolha do cliente. Para isso, eu tenho que trabalhar uma série de coisas, a minha reputação e várias coisas, para eu ser a opção do cliente, para ele não escolher outro. Eu quero que ele me escolha, ele tenha a liberdade de escolher quem ele quiser. Livre mercado é isso, né? E aquele que já te escolheu, que ele continue te escolhendo, né? Claro, né? Então, assim, como sócio, como dono, eu tenho, então, a função de trazer dinheiro, fazer faturamento. Como sócio, eu tenho que administrar as despesas, fazendo gestão, colocando dinheiro bom em coisa boa, não gastando errado. Ainda como gestor, eu tenho que administrar minha equipe para entregar a qualidade para o cliente, que não deixa de ser uma gestão de custo, só que via produção jurídica. Tá? Então, eu tenho que produzir com muita qualidade, usando a equipe correta para isso. Olha aqui, nosso tesoureiro da OAB Nacional entrando na nossa live, nos dando a honra dessa participação, né? Querido Noronha. Então, a gente tem que ter essas 3 coisas em mente. Então, quando acontece uma pandemia e que, obviamente, todo mundo vai para casa, e quando a gente olha para os nossos clientes, eles também estão em casa, com as suas lojas fechadas, com as suas empresas fechadas, com o seu comércio não funcionando, enfim, com várias coisas ali que impede
o dinheiro de circular. A primeira coisa que vai nos amedrontar, vai nos impactar, vai nos fazer ter que olhar com mais atenção é o fluxo de caixa. Eu que aprendo com você, menino. Nem vem que você é meu tesoureiro. A gente está falando de dinheiro aqui. Você que tinha que estar aqui. Então, a gente precisa fazer esse olhar para o financeiro de maneira muito, como é que eu vou dizer, desapaixonada. Porque se eu tiver com o meu emocional comprometido, eu posso tomar decisões erradas. E aí, com certeza, ou romper ou machucar uma relação com o cliente que pode vir a decidir não me pagar, se eu não for parceiro dele, se eu não vou me colocar nessa condição. E eu tenho que olhar para dentro também e analisar o que eu posso eventualmente cortar, já que a gente tem que fazer um processo de redução de despesas dentro do escritório. Vários escritórios me relatando que chegaram à conclusão que talvez não precisam, já perceberam que conseguem ter a comunicação com o cliente. Então, para que ter a sala alugada? Para que ter despesa de luz? Né? Então, repensar os espaços. Repensar os espaços. No pós-pandemia, será que faz sentido para o meu escritório eu continuar com ele? Eu vou ter parte em home office, parte física. É mais uma opção. Não é a opção única, né? Porque cada situação é uma situação, a gente tem que ter bom senso na hora de decidir. Então, evidentemente que a quarentena, etc., nos dá, como gestores, mais uma opção de estrutura de escritório. E isso vai refletir em várias coisas, não é só no financeiro, né? Então, é isso. Claro que eu vou ter que, compreendendo adultamente a situação que a gente passa, eu vou ter que descer 2 degraus na minha despesa pessoal, eu tenho que descer 2 degraus na despesa do escritório, eu vou ter que negociar com as pessoas, porque não é uma falta de vontade de honrar, é simplesmente algo que afetou todo mundo. Então, com relação ao fluxo de caixa, é isso, é um olho muito afiado em cima disso, fazer as negociações necessárias com quem quer que seja, faz a lista lá de fornecedores, começa a analisar com quem que você pode conversar, para a gente conseguir demorar um pouco mais de tempo para nos prejudicar demais, né? Então, essa é uma realidade para quem está analisando fluxo de caixa. Ô, Lari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma orientar os seus clientes, de repente, tem demandas jurídicas mais específicas, por exemplo, com as novas MPs que trataram da questão dos direitos trabalhistas, tem muita gente querendo orientação sobre isso. A gente teve um aquecimento grande também aí da área de M&A por conta de algumas empresas que estão fechando, outras que estão comprando, aproveitando o momento. Você costuma orientar os seus clientes quanto a esse redirecionamento de área de atuação, ou você acha que não é hora de fazer esse tipo de mudança? Depende muito. Ou não vale a pena fazer uma mudança tão profunda para uma coisa episódica? Dá para falar sobre isso? Depende muito. Ou fica... Depende muito mesmo, porque cada realidade de escritório vai ser uma realidade diferente. Hoje eu estava dando uma aula sobre planejamento estratégico mais cedo, à tarde, né? E eu estava mostrando que quando a gente faz planejamento estratégico, a gente precisa olhar primeiro o cenário do escritório. Quais são meus pontos fortes e fracos? O que me enfraqueceu no meu escritório dentro de casa? Quais foram as mudanças que para ver o que mudou efetivamente, para eu identificar exatamente. Já imaginei que você não estava me ouvindo, mas eu vou continuando aqui a falar. Então, toda mudança estratégica, ela precisa ser precedida de uma análise de cenário. Com base nessa análise de cenário, a gente vai identificar qual é a situação atual do escritório, o que ele precisa tomar de providências internas e olhar para o lado de fora. O que são as oportunidades? E aí, logicamente, quais são as ameaças também. Logicamente que o que é ameaça para um,
às vezes não é para o outro. Às vezes uma MP prejudica um escritório, dependendo do tipo de área de atuação de cliente, etc., mas beneficia outro. Então, a gente precisa ter muita cautela, porque não existe uma saída só. Tudo vai depender do teu contexto, do tipo de advocacia que você faz, para quem você faz. A realidade de pessoas físicas, às vezes, é diferente das empresariais, né? Então, isso acaba sendo necessário. E, com certeza, a nossa orientação em consultoria é sempre no sentido de buscar qual é a realidade, o que é possível de ser feito, para a gente não dar o passo maior que a perna e, eventualmente, causar um problema, né? Então, eu não posso fazer guinadas muito rápidas ou curvas muito fechadas no meu escritório, porque senão eu posso acabar, enfim, tomando uma decisão errada. Lembrando, claro, né, que quando a gente está tomando decisões como sócios, como empreendedores, como responsáveis pelo escritório, eu tenho que saber que toda decisão ela vai vir cheia de risco. Cabe a mim fazer um mapeamento, fazer um estudo, diminuir os riscos ao máximo quando a gente está falando de informações importantes para eu tomar uma ou outra decisão, para que isso me faça ter mais certeza a respeito do caminho que eu resolvi tomar, né? E não simplesmente atirar para tudo quanto é lado ou ficar fazendo teste que não vai fazer sentido e tudo mais. Então, muita calma nessa hora. É um momento delicado, porque, evidentemente, a gente está vivendo uma crise que ela se equipara a uma guerra, né? É uma guerra mais limpa, porque eu não vejo bomba caindo, etc. Mas é uma guerra igualmente que amedronta, que leva vidas, que, enfim, só que eu não tenho com quem negociar. Numa guerra, a gente ainda sabe quem está atirando as bombas. Numa pandemia, eu não tenho como negociar com o vírus, ou com o pai do vírus, ou com o chefe do vírus, não tem isso, né? Então, na verdade, a gente tem que esperar. Patrícia, nossa, quanto tempo mesmo! Que bom você por aqui. E aí, logicamente, tomar as decisões, saber que a gente vai ter que apertar o cinto enquanto isso durar, né? É uma coisa que está afetando a todos, não é só o teu escritório, ou o meu, ou, enfim, das empresas. O que vai mudar é a postura que eu vou ter perante a crise. A minha forma de agir é que vai determinar. Eu não posso jogar a toalha e achar que, não, agora, né, não tô... Não, vai ficar ruim para todo mundo, e aí acaba né? Então, assim, a gente não pode parar de lutar, porque tem pessoas que dependem de nós, tem clientes que dependem de nós, que precisam de nós, a nossa equipe precisa de nós, eles também estão inseguros, a gente precisa ser o braço forte ali para dar o direcionamento, né? E a gente precisa da gente, né? Então, isso é muito importante no momento de crise. Tentar, na medida do possível, eu sei que está uma gangorra, eu sei que a gente está aí há 60 dias já dentro de casa. A primeira semana é uma vida, a segunda é outra. É um dia por vez para a gente administrar o nosso emocional e tomar as decisões melhores. E como a Isa está ali, ela não consegue falar, né, Isa? Você não está ouvindo, né? Não está ouvindo, né? E a gente já tinha feito um pouco a programação da nossa live. Quais seriam, então, esses 4 pontos, né, que eu julgo fundamentais? O planejamento, ele está na base, né? Eu nem vou tratar como um ponto. Ele é a base porque eu tenho que ter essa capacidade de reação estratégica, fazer as mudanças de direção assertivas, rápidas, no timing certo, para perder o mínimo possível. Esse é o sentido de fazer planejamento. E aí, obviamente, que nós temos, durante a pandemia, 3 elementos importantes. O fluxo de caixa, como a gente já comentou, o relacionamento com o cliente, que acaba sendo um
ponto muito importante, porque esse cliente, como eu falei, ele está passando pelos mesmos problemas, o dinheiro também está esvaziando lá e ele vai também precisar fazer escolhas. A gente torce que nós não sejamos o escolhido, né? Mas nós vamos ter que entender isso também. Eu tive um caso de um cliente que ele, logo nas primeiras semanas ali, acho que segunda semana, 10 dias de quarentena, ligou para todos os clientes dizendo, olha, nós estamos propondo a redução dos honorários em 20%. Então, antes do cliente vir te pedir ou dizer não quero mais, não posso pagar, o escritório se antecipou para falar assim, não, a gente quer perder o mínimo possível. Então, que a gente esteja no comando dessa proposta. Então, eles fizeram isso, os clientes reagiram positivamente. Então, a gente tem que ter criatividade, tem que ter essa disponibilidade de fazer o que precisa ser feito. Não fica esperando, não, porque quando a gente espera, a gente se enfraquece. Porque o outro vem e fala, olha, precisa cortar 50%. Ou não tenho dinheiro para te pagar, te pago no futuro. Então, se a gente pudesse antecipar, claro que é caso a caso, né? Porque não tem como a gente saber. Fazer um trabalho de estar muito próximo desse cliente. Então, ele está amedrontado lá, precisando do seu advogado firme, forte, equilibrado, para também ajudá-lo a tomar decisões. Então, nós precisamos estar com essa postura, né? Então, se eu tiver mal, se eu tiver angustiado, se eu tiver tudo é medo, 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 pavor, terror, etc., eu vou passar isso para o meu cliente e pode não ser bom para a relação. Porque o meu papel junto a ele não é piorar a vida dele, é tentar encontrar formas melhores, estudando as novas leis, as MPs, o que temos aí de novidade, para permitir com que os nossos clientes possam fazer coisas que beneficiem a eles mesmos, né? O que temos aí de condições para isso. Então, agora é hora de, mais do que procurar outros clientes, o que acaba sendo um pouco mais difícil, porque nós não temos mais mobilidade, é cuidar dos clientes que nós já temos, abraçar esse cliente, não deixar ele sair do seu colo. Traz ele para perto, né? Porque realmente, agora com essa postura, o advogado precisa estar forte, ele precisa estar de cabeça erguida, ele precisa estar confiando. E aí é um trabalho muito pessoal, muito emocional, muito de cada um, porque a gente tem que confiar. Nós não temos outra alternativa. Nós temos que confiar que vai acabar, confiar que vai dar tudo certo no final, confiar que a gente vai dar conta do recado, passar essa confiança para o cliente, né? Obrigada, Ricardo. Mato Grosso do Sul, no meu coração, minha terra natal. Obrigada, querido. Bom ter você por aqui também. Grandes amigos nessa live. Cliente, então, segundo ponto, fluxo de caixa, ajustar, né? Apertar os parafusos ali. Segundo ponto, cliente, né? Fazer esse trabalho de manter. E o terceiro ponto, a equipe. Então, se eu tenho uma equipe e essa equipe está no seu home office, lembrando que se eu lidero essa equipe, eu preciso estar em contato com ela, porque eu tenho que monitorar um pouco como é que está o emocional dessa equipe também, porque nem todo mundo é preparado para home office, nem estruturalmente e nem psicologicamente. Home office não é para todo mundo. Agora nós temos que nos virar nos 30 para... A única opção que nós temos é trabalhar em casa. Então, que seja a melhor forma possível. Que seja, né, que a gente se desdobre para fazer isso bem feito. Se eu sou desorganizado, dá um jeito de se organizar. Se eu não sei lidar com Zoom, com tecnologia, com todas essas coisas, dá um jeito de aprender. Não fica de fora disso, né? Traz para dentro e fala, não, vou trabalhar, vou negociar com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, um tempinho aqui, ó, mamãe já volta, fica aqui concentrada, faz alguma coisa, né, realmente de trabalho. Porque senão a gente vai se sucumbe a tudo, né? Se você, líder, não está conseguindo trabalhar em casa,
você automaticamente transmite isso para a tua equipe. E se a tua equipe se contaminar, isso é mais contagioso que o próprio coronavírus, né? Então, a gente tem que contagiar as pessoas com energia pé no chão, porém, muito assertiva. Vamos fazer, ergue a cabeça, não vai desistir, continua lutando, você tem força em você, você tem força na tua mente, e é isso que a gente tem que passar para a nossa equipe. Senso de união, senso de organização, senso de foco, né? Então, tudo isso acaba sendo importante na hora de nós conduzirmos a nossa turma durante esse período que a gente não pode estar com eles. Então, esses 3 pontos vão nos levando para o quarto. Como nós já estamos no processo há 60 dias, mais ou menos, né? Uns 60 dias de quarentena, a gente já começa a olhar para a porta de saída. Em algum momento a gente vai sair, a gente já vê alguns lugares já flexibilizando um pouco, aí outros fechando. Então a gente não tem muita... Mas claro que a gente já caminhou mais do que caminharemos. Essa é a esperança que a gente tem, né? Então eu já tenho que começar a pensar na minha retomada, esse futuro, né? Quais são as coisas que eu não posso deixar de fazer? E aí, claro, entra a gestão nisso, mas gestão não é só administrar o escritório. A gente não pode olhar para a gestão e achar que é o financeiro, é pagar as contas, é organizar. Não. Gestão é algo que começa na gestão estratégica. Então, eu preciso entender o que é o meu escritório. Se eu não sabia, se porventura eu estivesse meio perdido e na pandemia me caiu a ficha que... caiu a ficha é uma coisa de gente antiga, né? Mas caiu a ficha de que eu não tinha algumas coisas, é hora de parar e tomar decisão com relação ao futuro. Decisão forte, decisão coerente com o que você faz, aonde você está, o que tem em volta de você de possibilidades, quem é o teu cliente, quem é a tua equipe, qual é o teu diferencial, qual é o teu modelo de negócio jurídico, já que nós temos 4 tipos de modelo: advocacia padronizada, advocacia customizada, especializada e científica. Eu tenho que encontrar o meu eixo dentro dessas advocacias, porque isso vai determinar o tipo de gestão que eu vou fazer. Então, uma advocacia padronizada, ela tem características tanto do que o cliente vem buscar, como do como é a minha operação, como é a minha equipe e como é a minha lucratividade, que é muito diferente de um escritório especializado, que o cliente vem buscar coisas diferentes. Na padronizada, o cliente vem buscar soluções para problemas comuns, né? Essas ideias, elas se aplicam tanto para escritórios maiores quanto o advogado sozinho, né? Como a Isa está falando aqui. É só a gente adaptar essas ideias para o nosso tamanho. Eu preciso identificar qual é o modelo de negócio do meu escritório. Seja eu um advogado solo, seja eu um advogado que trabalha em sociedade plurima, né? Qual é o tipo de advocacia? O que o meu cliente vem buscar de mim? Possivelmente o que você consegue entregar. Porque se você não é um especialista, naturalmente o cliente, se tiver um problema grande, ele não vai levar para você, porque ele precisa te reconhecer como especialista, seja sozinho ou seja em grupo, né? Então, isso vai me fazendo a clarear um pouco mais o que eu não sou. Bom, eu não sou um escritório científico. Isso é coisa para jurista. Então, ok. Eu também não sou um escritório de volume. Então, deixa eu tirar esse tipo de escritório da minha frente. Então, talvez eu seja um escritório customizado, cuja palavra-chave de comando dele é confiança e relacionamento. Então, eu tenho que ter foco nisso. Os meus advogados têm que trabalhar em relacionamento, têm que trabalhar em confiança com o cliente. Não pode desonrar isso de forma alguma, sob pena de ir tudo pro buraco, né? Se o meu escritório é um escritório especializado,
de uma área ou de um nicho de cliente, a mesma coisa. Só que a base de um escritório especializado está na reputação, enquanto no customizado está na confiança e no relacionamento, que são coisas bem diferentes. E aí a gente tem o científico com uma base de estado da arte do direito e a padronizada com gestão pura, né? Isabel está perguntando aqui, como que o mercado da advocacia vai ser impactado pela pandemia? Concentração ou dispersão? Nós temos aí 1.200.000 advogados no nosso país, né? Em vários níveis, tanto de tamanho, de localização, de experiência, né? Então, eu penso que essa advocacia que está solitária, ela passa a encontrar nas parcerias uma forma de lidar com os problemas que o cliente traz. E hoje, com o nosso trabalho remoto, que já foi provado aqui que o trabalho remoto é possível, eu posso... Esses dias eu ouvi numa live um colega falando, olha, eu tenho uma advogada que está morando nos Estados Unidos, por que eu não posso tê-la na minha equipe? Mesmo ela estando lá e eu aqui. Por que ela não pode fazer parte das reuniões? Por que ela não pode fazer parte do atendimento ao cliente? Ela só está em outro país, mas ela fala a minha língua, ela domina o meu direito, ela tem OAB, é só uma questão de ajustar fuso horário. Então, eu acho que vão surgir novas possibilidades e a gente que achava que um escritório só existe com as pessoas que estão entre quatro paredes ou que estão na filial do escritório, a gente vai se abrir porque o trabalho remoto se provou possível, né? Então, eu acredito que ele não disperse, ele vai concentrar equipes, mas é óbvio que a gente ainda vai ter impactos econômicos que vão precisar de muito pensamento estratégico, de muita reflexão sobre o que vamos fazer, para quem vamos trabalhar, como vamos fazer. Tem a questão da tecnologia que está vindo, que a gente não sabe bem ao certo como que isso vai se dar, né? O advogado ainda ele não está imerso na tecnologia, né? Ele está ainda engatinhando nisso, né? Tirando alguns. A Isa perguntou aqui, né? Você viu alguma situação de crise minimamente semelhante a essa? Dá para gravar um paralelo com algo anterior? Ou vivemos uma situação única? Você sabe, na Fenalógica do ano retrasado, eu mediei um painel com o CEO, com o presidente do conselho do Daneman Simonsen, que é o escritório aí do Rio, de marcas e patentes, que é o escritório mais antigo do Brasil. Ele foi fundado em 1900. E ele me contou a história da fundação do escritório e é uma coisa muito interessante. Eu não vou contar aqui, senão é muito longa, mas eles surfaram 2 guerras. E quando eles entraram, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, todos os clientes deles eram alemães. Eles trabalhavam exclusivamente para clientes alemãs, empresas alemãs que traziam seus bens aqui no Brasil e eles cuidavam de marcas e patentes. E esse escritório de 40 pessoas à época mandou embora todo mundo, porque não tinha mais cliente está em guerra, tudo se acabando na Europa e não tendo, né, o que fazer. E ainda soma o governo brasileiro com um bloqueio dos bens de empresas alemãs que porventura estivessem no Brasil. Ou seja, sem cliente. Se reduziram a 6 pessoas. Resolveram a vida ali enquanto estavam aquelas 6 pessoas, vendendo o almoço para comprar a janta, uma dificuldade danada. Termina a Segunda Guerra. E aí um dos advogados, que era o Simpson, falou, olha, não é mais a Europa, a gente tem que ir para Estados Unidos. Ah, mas não temos dinheiro, não temos condições, me arruma uma passagem. Eu preciso ir lá. Então, assim, uma pandemia, uma guerra, tem mais ou menos o mesmo impacto, né? Então, a gente nunca passou por uma pandemia. Eu não tenho notícia. Na minha vida adulta, de criança, eu não sei o que é isso. Mas o que pode parecer uma guerra, né? Que essa pandemia parece com uma guerra, que faz esse tipo de
afeta tudo, afeta comércio, afeta economia, política, segurança, saúde, tudo, 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 tudo. Mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. O Luiz Castelo está perguntando: meus 50 profissionais estão em home office e a produtividade aumentou. Que bom, né? Ótimo. E o advogado que não se internar na advocacia vai ficar... Não tenha dúvida disso. Precisamos entender como essas coisas funcionam. Não precisamos ser donos de Lautex. É muito mais que isso. Lautex é uma das formas, mas nós precisamos compreender como que a tecnologia pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa base diária. Eu tenho tecnologia para tudo. Hoje, a tecnologia que a gente está mais lidando são as tecnologias ligadas à comunicação. Mas eu tenho tecnologia para tudo. Eu tenho tecnologia para jurimetria, eu tenho tecnologia para pesquisa, eu tenho tecnologia para várias coisas, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos compreender de verdade, isso é ferramenta de trabalho. Isabela pergunta quais podem ser os erros fatais para um advogado autônomo num momento como esse. Não usar o seu tempo adequadamente para aprender. Então, se existe uma coisa que a gente tem um pouquinho sobrando hoje, é tempo. Por quê? Porque não estamos nos deslocando, a gente consegue se concentrar. Então, se eu tiver alguma disciplina, eu posso sim incluir conhecimentos novos para mim durante esse período. Eu posso me preparar melhor, eu posso analisar mais, eu posso realmente assim. Então, o primeiro erro é o uso errado do tempo. Segundo erro é viver como se não houvesse amanhã, não fazer nenhum tipo de análise de fluxo de caixa e achar que não tem que olhar para isso com uma atenção realmente forte, né? Então, esse tipo de erro, ele pode ser fatal. Ele pode ser fatal e a gente tem que cuidar muito para que não aconteça, né? Castelo, é isso, né? A pandemia tem um efeito maior porque é globalizado, não tem com quem negociar, né? É aquilo que eu disse. Numa guerra, você sabe quem está atacando, quem são os aliados, quem são... Numa pandemia, você não tem como conversar com o chefe do vírus, o general do vírus, não existe, né? Então, e ainda no tamanho que é, né? Porque uma guerra ainda pode ser localizada. É lá na Europa, mas aqui no Brasil está em paz. Nos Estados Unidos também. Isso aqui já pegou todo mundo, né? Isabela perguntando aqui que habilidades que eu acredito que advogados devam focar em desenvolver nesse momento. Nós estamos iniciando a era da consultoria. Eu acredito. Eu acredito que os próximos 10 anos eles vão ser do advogado consultivo. Só que nós não sabemos fazer consultoria direito. Nós ficamos esperando o cliente nos ligar para falar: doutor, o que o senhor acha disso? Pode me emitir um parecer, uma opinião, etc. Então, eu fico na passividade. Isso não é ser um advogado consultor. Isso é ser um advogado que responde consultas. É bem diferente, né? O que eu estou falando em nós aprendermos a ser consultores, criando produtos de consultoria que possam ser apresentados para o cliente com começo, meio e fim, com objetivos, resultados. Olha, etapa 1 é isso, a 2 é aquilo, a 3 é aquilo, Enfim, a gente precisa aprender a ser consultor, mais do que ser debatedor, né? Ser da guerra, né? Então, isso, principalmente, negociação é outra habilidade fundamental. Se eu não souber negociar, e não é negociar na mesa do juiz, eu estou falando de negociar lá com o banco, que o teu cliente tem uma conta que ele não consegue pagar e você tem que ser a pessoa que vai lá defender os interesses dele. Então, negociação para mim é fundamental. E esse uso tecnológico que com certeza abre para muita coisa e a gente precisa realmente nos debruçar e realmente aprender o que é isso. Aprender a usar um Zoom direito, aprender a usar ferramentas aí na nuvem, né, de organização, de gestão de equipes, de compartilhamento de documentos, enfim, tá? Então, isso tudo
é um fio que puxa que a gente vai tirando muitas outras coisas, né? Mas, assim, na base é isso. Isa está me perguntando aqui dos livros, né? Bom, são aquela turminha ali, né? Então, são os meus livrinhos, são aqueles que estão naquela parede ali. Mas tem dois que eu acho que eles são leitura obrigatória. Deixa eu pegar eles aqui. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é esse aqui, o Estratégia na Advocacia. Ele está na 4ª edição, foi o meu primeiro livro. Ele foi o primeiro livro que falou de planejamento estratégico para escritórios de advocacia em 2003. Então, aqui eu disseco todas as teorias de planejamento e trago para o mundo jurídico. Então, é um livro que vale a pena, porque para quem quer fazer planejamento estratégico, ele foi evoluindo a cada edição, né? Então, a primeira edição ela foi muito teórica, a segunda edição eu já comecei a trazer alguns elementos da prática de consultoria, e aí cheguei no 4º que tem questões de governança, papéis de sócios, uma visão mais de comando. E como comandantes, nós precisamos saber planejar, senão não faz sentido. Eu não posso ser um comandante louco, né, que faz cada hora uma coisa. O segundo livro é o meu primeiro livro com Bertozzi, que é A Nova Reinvenção da Advocacia, né? Que é essa pataquinha de 500 páginas. Aqui tem tudo, né? Aqui tem todas as matérias de gestão que nós precisamos, que nós entendemos como necessárias para abrir a nossa cabeça, para fazer com que a gente assuma a responsabilidade pela condução séria e correta dos nossos escritórios, sendo possível, sim, ganhar dinheiro sendo um escritório correto, um escritório que tem nome, que tem reputação, que tem força intelectual, que tem uma equipe unida, que tem gente que pensa lá adiante numa sucessão, que imagina o seu escritório indo para a 2ª geração, para a 3ª geração, mas tudo começa num D0 que faz com que a gente tenha que tomar decisões sobre os rumos do nosso escritório, como ele vai ser. Então, essas duas crianças aqui, meus bebês, essas duas crianças eu recomendo mesmo, tá? E, enfim, né, gente? É isso. A gente precisa realmente tratar o nosso escritório como algo, como aquele organismo que permite com que a gente realize os nossos grandes objetivos. Esses objetivos geralmente têm que estar ligados ao que o nosso cliente vai receber. Se estiver ligado a mim, tem alguma coisa errada. Não é a mim, é ao outro, né? O que o meu escritório... por que ele existe? Ele existe para proteger quem? Ele existe para curar que problema? Ele existe para tratar de que tipo de doença patrimonial, de liberdades, de injustiças, né? Então, eu preciso identificar isso. E aí, estabelecer uma certeza na vida. Gestão a gente faz todo santo dia, é responsabilidade de sócio. Não tem essa, sou sócio, gosto só de fazer minha advocacia lá, né? Eu preciso assumir isso. Que conselho eu daria para o advogado que já viu a necessidade de olhar para esse campo, mas não sabe por onde começar e está com pressa por conta da crise? Olha, eu acho que o início de tudo é um bom planejamento. Eu não escaparia disso, porque se a gente começar a tomar decisões na periferia da gestão, sem ter planejamento, a gente vai errar, tá? A gente está lançando daqui, acho que semana que vem já vai ser possível, a primeira plataforma de consultoria online de gestão de escritórios. Onde a gente vai ter... Olha aqui, Marco Choi, meu eterno, né, seguidor, nunca vi, estava na live anterior. Isso aí, Choi, aniversariante da semana. A gente tem que... E nessa estrutura da nossa plataforma, como que a gente organizou? A primeira coisa que tem que acontecer é a visão estratégica.
para onde eu vou, o que eu quero, qual é o meu escritório. Venha, querida! Muita gente legal aqui. Então, primeiro estratégico. Depois vou analisar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu já consigo fazer. E depois vamos começar a tratar cada um dos temas em 4 pilares: gestão de pessoas, produção jurídica, marketing jurídico e finanças. Isso sempre acompanhado com o fio do planejamento estratégico, da visão estratégica, para chegar lá na frente com uma curva de experiência, já que você viu a necessidade, você não começou ainda, você quer começar, mas começa direito, não querendo resolver tudo em 3 dias, porque não vai ser assim. É um processo que a gente tem que se perdoar pelo passado, né? Mas começar, você tem que começar. Livro não falta, live não falta, conteúdo não falta. É uma questão de pegar esse boi pelo chifre e fazer a coisa acontecer, porque eu não vou ver escritório morrendo aí por falta de gestão, não sem lutar. E é isso, né, gente? O que mais que eu posso dizer para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Aproveita, nossa live ainda tem aí uns 10 minutos. E eu falo demais, né, gente? Então, assim, vocês me perdoem. E eu tomei todo o espaço da Isabela. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma situação que vocês queiram que eu, assim, lógico, né? Como eu não conheço vocês, algumas análises são quase impossíveis. Mas se quiserem me perguntar alguma coisa, eu estou aqui disponível. O importante é a gente realmente... nossos alunos podem ter esperança, podem ter a certeza de dias melhores. Certeza! O dia que a gente acordar sem essa certeza... a gente não tem... a gente não está honrando todos os nossos antepassados que passaram por situações muito piores. A gente tem toda a força. Uma oportunidade, Choi, eu acho que isso já tá até um pouco batido, mas assim, as pessoas terão problemas financeiros. E com problemas financeiros, elas vão ter impossibilidade de honrar seus compromissos. Então, eu vejo um campo aberto aí para a advocacia, principalmente essa advocacia mais jovem, para fazer um cível bem feito para o seu cliente, de renegociação de dívidas, de adiamento de pagamentos, enfim. Eu acho que isso é uma coisa assim, vai desde o aluguel até a conta de luz, até contas pequenas do dia a dia, até empréstimos bancários e tudo mais, né? Então, acho que essa talvez seja uma das grandes oportunidades que nós vamos ter em todas as cidades do nosso Brasil. Não é pontual, ela vai ser em tudo quanto é lugar. E isso vai estar, os problemas vão estar do lado da gente. Então, para mim, para o advogado jovem, essa é a grande oportunidade dele fazer a diferença nas pessoas que estiverem ali por perto, né? Obrigada, querido. Valeu meu dia também, você em 2 lives minhas. Galél, acho que é Galeli, né? Galeli, você aqui, Galeli. Obrigada, querido cliente de Santa Catarina, né? Acho que vocês estão em Santa Catarina, cliente CGL. E muito obrigada pelo convite. Então, assim, a mensagem final aqui para a gente encerrar. Cabeça erguida, minha gente. Cabeça erguida. Lembra sempre do Sobral Pinto. A advocacia é uma profissão para corajosos e fortes. Então, nós temos que ter essa coragem, nós temos que ter a capacidade de pensar, analisar, fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, assim, não desistam jamais. Não baixem a cabeça para nada, não deixa a tua cabeça te fundir. Ah, sabia que era Santa Catarina. Então, é isso. Mantenham essa, queixo erguido, cabeça erguida. Acorda todo dia, agradece porque você tem comida na geladeira, que você tem um cérebro para pensar, que você tem um computador. Se você está aqui, você tem um computador, você tem um celular. Agradeça porque tem pessoas que estão nos hospitais, passando situações realmente difíceis. Nós não, nós temos uma profissão na mão. Não é um emprego, é uma profissão. Nunca se esqueçam disso. Então, isso faz com que a gente seja livre para tomar as decisões que a gente tiver que tomar, tá? Novo direito, Corona Juris.
Não, Claudinei, só você. Ai, ai, mas é isso, gente. Então, essa é a mensagem. Nada de baixar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Isa. A gente se liga. Eu falo